estamos trabalhando neste momento juntos a temática das contingências e os contingentes. E por que os Espíritos têm nos orientado tanto a trabalhar a questão das contingências e de nós nos vermos contingentes? É que um dos pontos é que quando nós não compreendemos que todos os espaços que adentrarmos, ali estarão contingências para administrarmos. E nós fizemos um projeto reencarnatório para vir para um planeta que oferece possibilidade para espíritos nos mais diversos graus de evolução reencarnarem e virem aqui aprender e oferecer, porque não há o aprender sem oferta. Todos os aprendizes estão ali, ao mesmo tempo que é aprendiz, está ofertando o que já aprendeu e ofertando o que está aprendendo, sobretudo ofertando para nós o exemplo de aprendiz. Como nós temos tido pouca oportunidade de, na nossa cultura, avaliar de forma mais espiritualizada a palavra, o termo, que não é a palavra, é um termo com uma significação enorme, a questão contingência, e estando num cosmos que é de bilhões de partículas, zilhões de partículas, todas se interagindo, todas informando e comunicando umas às outras. E nós viemos de culturas que trabalhavam até muito pouco tempo situações muito de o evoluído e o não evoluído. O evoluído é bom e o não evoluído é ruim. Aquele que não for considerado por nós evoluído é considerado da treva. E espírita foi mais além no sentido de arrasar mesmo. É obsessor, é do mal. Quando desencarnar, não vai ter direito à liberdade plena no espaço, que é o que espírito, sendo energia, faz. É estar livre no espaço, quando ele não está agregado a um sistema bioquímico que somos nós. Mas mesmo nós, espíritos agregados a um sistema bioquímico, que é o que nós espíritos chamamos de espírito encarnado, nós não estamos presos ao corpo. Quando eu adentrei o espiritismo, lá na década de 70, nós espíritas dizíamos que o corpo era a cadeia do espírito, o corpo é a prisão do espírito. Quando o espírito desencarna, se libertou porque ele estava preso. Não, o espírito continua livre. Tanto que o próprio espiritismo afirma que um dos nossos princípios básicos, como encarnados mesmo, o livre-arbítrio. Será que se esse espírito aqui fosse preso nesse corpo, e esse corpo fosse a cadeia desse espírito, teria como falar em livre-arbítrio? O corpo me amarraria, mas ele não me amarra. Nós temos exemplos de espíritos encarnados em corpos com extremas limitações e que deixaram trabalhos fantásticos para a humanidade. Nós tivemos aí agora, convivendo conosco, um físico que no final ele escrevia com um dedo. Ele já não tinha movimento mais nenhum. Ele era preso a uma cadeira e com um dedo ele foi deixando artigos e artigos e artigos maravilhosos para nós. Isso é para mostrar a liberdade do espírito. Aquele corpo era uma contingência que trazia enormes dificuldades para ele? Era. Esse espírito era em parte contingente? Era, mas ele manteve sua autonomia de querer fazer
algo bom para a humanidade e deixar aí. Todos os dias nós teremos que administrar num planeta com essa característica. O próprio relevo do planeta já nos mostra uma diversidade enorme. Terrenos baixios, colinas, montanhas, picos, águas que descem tranquilas, águas que despencam em corredeiras, regiões extremamente saudáveis no sentido da produtividade para alimentar a humanidade, regiões não tão saudáveis assim, e todas fazendo as suas funções. E nós, ao mesmo tempo que somos, por estarmos vivendo num espaço que apresentam essas contingências todas, nós o tempo todo sendo contingentes em algumas situações, somos contingentes no planeta, com relação ao planeta Terra. Estamos aí, vivendo as mais variadas situações. Mas somos, ao mesmo tempo que somos contingentes, somos contingências para o planeta, para a humanidade. Nosso encontro, sobretudo, é para nos sensibilizar no sentido de, com a orientação, com a presença do Pai, que é Deus em nós. O Espiritismo não trabalha o conceito de Deus transiente. Deus está em mim, mas na hora que eu pisar na bola, Deus se ausenta e eu fiquei sem Deus. Não, eu posso não seguir as melhores orientações que o monoteísmo foi me trazendo, foi me permitindo alcançar. Porque eu tenho livre-arbítrio, além do mais sou aprendiz, insapiente. Em alguns momentos vou criar derivações, vou sair do melhor caminho. Posso retornar a ele a hora que eu entender retornar, retornarei. Porque o Pai continua em mim. A consciência plena continua em mim. Eu sou contingente dessa bênção maravilhosa, a presença do Pai em mim. Sou contingente de um sistema que recebemos treinado para fazer coisas maravilhosas, o sistema bioquímico, que só depende de eu ir com o máximo de consciência que eu já alcancei, ir buscando as melhores maneiras de cuidar do conjunto para ele funcionar no grau de perfeição que ele já alcançou. E quando nós vamos alcançando essa visão de contingência e contingente, nós não nos vitimizamos. Nós não ficamos nos perguntando por que isto está acontecendo comigo, no sentido de fora para dentro. Nós nos perguntamos sim, mas é de dentro para fora. Eu amanheci hoje indisposta, não estou satisfeita. Não é a realidade não, tá? Mas estou dando exemplo. Não estou satisfeita, parece que tudo está cinza. Parar e me perguntar, por que eu estou assim? A primeira coisa, inclusive, na orientação hoje dos espíritos, considerando que nós somos encarnados e que como encarnados o espírito tem que administrar-se, movimentar suas ideias, suas linhas de ação, tudo através desse conjunto. Numa situação dessa que eu dei como exemplo, o que eles nos pedem é: como foi a minha rotina ontem? Não é quem eu encontrei que me deixou vendo o mundo cinza, não.
Ah, será que foi porque eu encontrei esse rapaz? Realmente, quando eu dei um abraço nele, eu senti uma coisa ruim, eu já saí ruim. Não, é o que foi que eu fiz ontem, no sentido da manutenção do conjunto. E passarmos a nos ver como conjunto. Não dá mais para o espírita trabalhar o disjuntivo. Porque essa não é a proposta dos espíritos orientadores. Pode até ser a proposta de médiuns, irmãos nossos, que tentam até ser espíritas, que tentam fazer um trabalho bom, que tentam, mas não adentraram a linha do Kardec no sentido de estudar, de acompanhar a ciência, a filosofia, para a construção de uma religião sustentável, de uma fé racional. É a proposta do Kardec. E ele faz todo o trabalho dele em prol disto. E que a obra dele não pode ser sacralizada, não é obra atemporal, que ela é temporal. E aí nós, na obra do Kardec, somos capazes de exatamente selecionar ali os pontos atemporais, são os valores essenciais que estão na obra, e as linguagens que são de época. E essa ele nos deixou o dever da contextualização. E os espíritos vão nos trazendo informações para nós irmos alçando nossos voos, de forma, inclusive, a nos trazer mais felicidade. Porque uma de nossas grandes propostas, de todos nós, é sermos felizes. Eu dou umas paradinhas para a gente pensar se a gente já encontrou na vida alguém que disse: eu quero ser infeliz. Eu estou louca para ser infeliz. Eu luto com todas as minhas garras para ser infeliz. Na medida que nós vamos nos vendo como aprendizes em meio a só de irmãos encarnados, nós somos 10 bilhões, todos diferentes entre si, todos trazendo apenas o que já aprendeu, e nós trazendo apenas o que já aprendemos e a vontade de aprender mais, nós vamos administrando as contingências. E é todo dia. Até isso já virou motivo de queixa entre nós, mesmo nós espíritas. Como é que a queixa chega em geral a mim assim? Eu já não sei mais o que fazer, porque quando eu resolvo uma coisa já vem outra. Eu digo: mas você queria um mundo parado? Resolvi, agora eu posso me assentar aqui porque está resolvido, não vai chegar nada novo. Não, quando nós resolvermos uma coisa, nós teremos aberto o caminho para as outras. Porque nós teremos melhorado também o nosso padrão de contribuição. Inclusive, se nós tivéssemos ficado assentados, sem querer aprender nada, quais seriam nossos níveis de compromisso e de comprometimento? Porque comprometimento é pessoal, é aquela coisa de dentro para fora em nós. Qual seria o comprometimento? Eu tenho certeza que se eu tivesse ficado no Vale de Jequitinhonha, desdentadinha lá, casada com um alcoolista, que é o que tem lá no mercado de casamentos, lá nem existe o não alcoolista. Eu não estaria num comprometimento muito grande com a humanidade. Quem sabe eu não estivesse nem comigo. Eu já teria me tornado tão meio que alienada àquela condição ali, inclusive da dor e do sofrimento, já não veria como dor. E falo isso porque faço um trabalho social lá. E temos que despertar em algumas pessoas a capacidade de querer
alterar o quadro de vida delas. Ou seja, como um ser contingente, se alterar para lidar com as contingências com mais autonomia e ela ser contingência melhor para os que estão ali à volta. E aí a gente nem convida, a gente nem fala em humanidade. Gente, numa situação dessa, a gente fala assim, ser uma contingência melhor para os seus filhos, para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, porque cidade pequena conhece as pessoas, sabe que ela tem tio, tem pai, tem mãe, tem filho, tem sobrinho. E a gente vai citando para que possamos ir acordando, para sermos parte de um sistema onde nós podemos esperar sintonia. Nós encontraremos irmãos nossos com quem fazemos sintonia. Nós podemos esperar ressonância. Nós encontramos irmãos que fazem sintonia, nós fazemos sintonia. Nós podemos esperar níveis de interação com absolutamente todos. Igualdade nós não podemos esperar. Porque é desumano. É desumano para conosco. E é desumano para os demais. E essa é uma das contingências que faz pessoas serem muito menos felizes do que poderiam. Imagina que nós, por termos dificuldade de entender contingências, as contingências que esse espírito já aprendeu a gerenciar, já aprendeu a administrar. E, portanto, ele ser um contingente adequado naquela situação que ali, naquelas situações que ali existem. Quando nós não conseguimos enxergar isto, nós somos capazes de não conseguir sermos amorosos e gratos aos irmãos biológicos que nós temos, gratos a Deus por eles. Porque a gente vai estar esperando igualdade e quando esse irmão, por exemplo, tem dificuldade com a contingência trabalho, uma contingência que está aí, assim como o amor, assim como o espírito de caridade, assim como a necessidade do trabalho, aqui na Terra, ela vem antes de todos esses elementos, porque ele é quem vai nos ajudar a nos gerenciar para toda a aplicação de nossos valores universais. Se eu quero aplicar a caridade, eu tenho que ser trabalhadora. Se eu não vou querer trabalhar a caridade, é mais fácil sentar aí e ficar falando mal e remoendo. Porque quando fala em trabalhar, não é só trabalho na ordem mecânica, trabalhar mentalmente, trabalhar emocionalmente. Quando a coisa estiver muito desconfortável para nós, chegarmos à beira de faltar com a caridade com um irmão, porque ele foi longe demais dentro do que nós enxergamos, a gente recuar e dizer, eu tenho que trabalhar em mim melhor o espírito da caridade, que é cuidar de mim e cuidar do outro. Caritas é isso, é cuidar. Para que eu consiga compreender esse meu irmão, que é contingente, numa situação da contingência trabalho que ele não gosta. E que nós dois viemos parar no mesmo lar, exatamente porque Deus já me permitiu, ao longo da minha caminhada, irmãos os mais variados, irem me sensibilizando e empurrando, sensibilizando e empurrando, sensibilizando e empurrando, até que eu aprendi a gostar de trabalhar. E viemos parar juntos. Um como semeador
do quesito trabalho, e esse irmão que não gosta de trabalhar, é só a gente buscar nele que a gente vai encontrar, porque nós estamos juntos. Mas até para encontrar isto, nós temos que ter um conceito de contingência e de contingente em nós. Qual é a contingência que ele administra melhor que eu? A gente vai ver que, por exemplo, ele é mais bem-humorado. Na contingência, bom humor. Ele traz uma leveza para a família. Ele traz uma leveza para aquele espaço. Mas será que isso não tem valor? E se nós não estivermos cuidadosos, nós vamos dizer, ah, mas ele só sabe ficar aí fazendo graça, ele só sabe fazer, parecendo que as coisas estão muito bem, mas elas não estão bem. Não, tanto não estão que eu estou ali. Para colaborar, para ficar. E que na medida que eu arregimentar minhas interações, minhas sintonias, minhas ressonâncias com espíritos que possam ajudar naquele contexto, eles chegarão, encarnados e desencarnados. E se não chegarem os desencarnados, os encarnados nós podemos ter certeza que chegam. Mas qual, não é qual, que contingente eu preciso ser para receber a informação, a orientação do desencarnado que vai estar falando comigo através do meu processo intuitivo? Que contingente eu tenho que ser para receber a informação, codificar em mim, ela tem que entrar, e eu tenho que codificá-la, e aí transcodificar para mim mesmo e para a humanidade. Se estivermos desatentos, na desatenção nós caminhamos para a irascibilidade, ficamos irascíveis, ficamos adrenalínicos, é uma fábrica de adrenalina, ela é ácida, ela acidifica o sistema, e uma vez que a produção dela entrou em alta escala, a produção dos neurotransmissores, que são os que trazem mansuetude interna. Mansuetude não é ficar pasmado, é ter uma calma interior, que você pode estar trabalhando, levantando parede, carregando carrinho de massa, jogando não sei o que, não sei onde, mas dentro de você está fazendo aquilo tudo com uma tranquilidade interna. Os neurotransmissores estão sendo produzidos, disponibilizados, e está lhe permitindo classificar não só os contingentes de forma humana e adequada, são os irmãos que estão ao nosso lado, as situações que estão ocorrendo, e nos classificar como obreiros. Porque é o que somos, obreiros. Se dermos um balanço, as pessoas mais felizes que a gente conheceu na vida foram os que eram obreiros por vocação. É o que as pessoas chamam trabalhador nato. Parece que o fulano nasceu para trabalhar. Onde ele chega, ele se encaixa no trabalho. Onde ele chega, ele nem precisa ficar perguntando muito. Ele vai se encaixando, ele vai entrando e vai ali se instalando. Esse padrão permite, por exemplo, as pessoas se sentirem acolhidas. Onde chegam? E esse onde, não estou falando que é só onde, o espaço dessa casa que a moça me convidou. Não, só de eu ser convidada, já estava fácil de eu me sentir acolhida. Ele sair, por exemplo, do Nordeste do Brasil, porque a coisa lá não está fluindo bem, para ele ter o que para ele é o mínimo necessário para viver com dignidade, arribar com a sua trouxinha de lá, chegar aqui, se instalar e se sentir em casa.
Ele vai continuar gostando de lá, ele vai ter saudades de lá, mas ele vai se sentir bem aqui, ele vai gostar daqui, ele vai acolher os senhores, ele vai se sentir acolhido pelos senhores que são daqui, porque ele administra ele como um ser contingente, que para vencer uma contingência, por exemplo, da fome, da miséria social, ele teve que largar a sua comunidade, ele teve que largar o seu espaço físico, que nós temos essa coisa boa de gostar do espaço onde já conhecemos, sabemos onde pisamos e tal, mas ele é capaz de alcançar valores, de reconhecer valores onde chega e até de se perguntar o que eu devo fazer aqui, o que eu devo fazer, porque eu escolhi estar aqui. Quem sabe até bem pouco tempo, quando os espíritas, nós espíritas, dizíamos que espírito veio porque na outra vida foi ruim, agora veio para cá, porque na outra vida viveu mal, cadê um de casa, meu Deus, é assim. Na outra vida viveu tão mal com essa moça que agora ela reencarnou, aliás sou eu que vim primeiro, eu reencarnei, ela veio em seguida, que é para nós duas resolver. Isso não é o conceito atual. Quem estiver nessa é ultrapassado. Já saímos da física clássica, já fomos para a física quântica, onde as partículas têm identidade, livre-arbítrio e escolhem todos os dias as suas caminhadas e suas trajetórias. Fizemos projeto reencarnatório para estar na Terra. Alguns não desembarcaram em primeira mão, por exemplo, no Rio de Janeiro. Desembarcou na Terra, num outro local, por contingências as mais variadas, escolheu sair de onde desembarcou e aportar-se em outros lugares. Quando nos sentimos contingentes, e que não foram as contingências que nos levaram para os lugares, nós escolhemos nos administrar frente às contingências existentes, fazendo essa e essa escolha. Aí nós passamos a assumir o leme real da nossa vida. E passamos a criar condições para sermos gratos. Porque gratidão é algo que nos faz aumentar a possibilidade de sermos plenos, de sermos mais plenos, de sermos um pouco mais felizes. E que é um direito e é um dever. Ser feliz é direito e é dever. E por que é dever? Porque felicidade é construída. É impossível meus pais chegarem e me entregar uma bandeja de felicidade quando estavam encarnados. Hoje estão desencarnados. Continua impossível me entregar uma bandeja de felicidade. Nós podemos fazer compartilhamentos muito bons. Inclusive, se eu não ficar agarrada, e é agarrado mesmo, a contingência de querer falar com eles através da médium fulana, do médium beltrano, de eu querer, como um ser contingente, no sentido da comunicação, e existindo a contingência plena da comunicação, querer me comunicar com eles. Mas não é eles me trazendo recado dos meus problemas, porque você vai fazer isso, porque vai dar certo, vai dar errado. Não é isso não. Comunicar-me com eles no sentido de gratidão. E as resoluções de nossas questões
eles, quem sabe, no conjunto, com espíritos orientadores, com espíritos instrutores nossos, farão chegar as informações através da intuição. E nós estarmos bem atentos a não racionalizarmos nossa intuição. E como a gente vive num planeta, somos parte de uma humanidade que o sistema materialista é forte. Nós queremos provas reais e às vezes nós queremos provas palpáveis mesmo, né? Como isso aqui não é palpável, mas não fala, eu acabo indo buscar um palpável que fala. Aí vou no médium Nájila. E Nájila que traz uma faculdade mediúnica, como os senhores trazem, que tem o seu alcance, como os senhores também têm. Ao estudar e ler muito romance espírita, mas não leu obra básica o suficiente, nem acompanhou como Kardec nos pede, pelo amor de Deus, acompanhe a filosofia e acompanhe a ciência para fazer uma fé racional e atitudes racionais enquanto espíritas. Como a Nájila não conseguiu fazer isso, e todos nós trazemos uma coisa que chama alma, que lá no sânscrito chama ânima. E esse ânima, que é nossa alma, que é o espírito encarnado, traz todos os registros de todas as experiências que já vivenciamos, traz históricos bons, trazem também históricos fantasiosos, frutos de lendas, de contos, de fantasmas e etc. A Nájila, quando sensibilizada pelos senhores que vieram aqui fazendo um expectativismo enorme em cima dela e oferece material para ela, ela acessa nos seus registros não só informações no sentido de coisas que ela ouviu falar, que ela leu nos romances, não sei o que, não sei o que mais. Ela acessa até línguas que ela já falou em outras encarnações, há 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, línguas que já estão inclusive denominadas de línguas mortas na Terra. E será capaz de começar a falar aqui na frente, numa língua que ela nessa encarnação nunca estudou. E os senhores, como contingentes aí, sentadinhos, sem trazer o conhecimento, quem sabe, adequado, para lidar com essa contingência dela fazendo animismo, isso é o que é chamado animismo. Na hora que vê a Nájila falar, não vamos nem pensar em língua morta, vamos pensar nela falando alemão. Aí chega a irmã lá atrás, você conhece a Nájila há um certo tempo, você sabia que ela fala alemão? Eu não, ela já falou que mal fala português. Aí chega para outra que conhece há mais tempo. Você já ouviu falar? Não. Ela diz que mal fala português. Aí chega para quem trabalha diretamente com ela aí todo dia. Não. Ah, mas então era um espírito que manifestou mesmo. E o espírito manifestou falando em alemão. Importantíssimo a gente saber que essa contingência aí é uma contingência que se chama animismo, que este ser que é contingente numa cultura que não estudou adequadamente e que às vezes faz fé de ofício e exercício até de profissões formais sem terem estudado adequadamente, está se utilizando desse elemento da cultura. A gente está trazendo vários, não sei se estão percebendo, né? Várias nuances dessa coisa de viver numa diversidade, graças a Deus é a Terra, eu sou muito feliz de viver diversidade. Eu não gostaria de viver num lugar com essa
essa característica que eu sou agora, né? Daqui a, quem sabe, 10 bilhões de anos, já tenho condição de viver num lugar que as coisas estejam ali todo dia com a mesma característica, rolando a mesma água. Não, eu acho que nesse momento, para mim, é saudável, para minha construção pessoal, é saudável viver num meio onde todos os instantes nós somos estimulados a pensar. Aqui. Nós somos estimulados à prece. Prece já é uma forma maravilhosa, refinada de pensar. Andam juntas, né? Quando não é decorado, quando a gente faz prece mesmo, que é o nosso sistema inteiro orando, espírito, perispírito, sistema bioquímico, o conjunto está pensando a melhor forma de fazer a melhor linguagem com o nosso Criador, com nossos orientadores espirituais, com todos os senhores, para que nós possamos fazer uma boa reflexão, que é jogar luz nos pontos que precisamos iluminar. Reflexão é isso. Você incide um feixe de luz, vamos pensar a luz do amor. É a mais, a que congrega o conjunto de todos os demais valores universais, né? A compreensão está contida no amor, a gratidão, a fé, a esperança, o espírito de caridade. Tá bom, tá. Aí você incide. Reflexão é, você tem lá essa água precisando ser melhorada. Essa água, eu estou considerando que é o nosso conjunto lá de situações para ser resolvida. Está lá dentro de nós. Esse copo aqui, de material, não o copo, né? O material. Lá precisando ser resolvido, ser melhorado, ser pensado, ser... Aí, com a prece, nós nos colocamos em reflexão, que é jogar luz nesse conjunto. A luz da nossa espiritualidade somada às espiritualidades com quem nós nos comunicamos. E uma vez que joga a luz, essa luz vai penetrar, parte dela vai penetrar todo o conjunto de informações, de elementos, de valores que eu preciso trabalhar em mim, e vai retornar. Esse retorno vai nos permitir, vai retornar, e quem começar a fazer reflexão vai perceber isso, que retorna lembranças do que nós precisamos trabalhar melhor em nós, para resolver o que temos que resolver, para administrar o que temos que administrar, para fazer uma caminhada de mais paz. Quando esse retorno nos chega, são informações, elas vêm fortes, graças a Deus, nós meditamos, que é o que eu posso fazer. E a meditação é isso. O que eu posso fazer por mim mesma nisso? Quando envolve também terceiros, o que eu posso fazer por mim, por fulano, beltrano, ciclano, nesse sentido. E vamos meditando. Num primeiro momento, às vezes, nós não temos a resposta do que podemos fazer, mas nós vamos alcançar. Porque nós vamos continuar a prece, nós vamos continuar a reflexão, nós vamos continuar a meditação, que são as perguntas do que podemos fazer. Nesse processo, nós vamos atualizando o que conhecemos de nós mesmos. E nesse processo, a gente vai se encontrando, a gente vai vendo assim, mas eu sou arrogante, hein? Eu quero que o mundo seja como eu, como se eu fosse uma beleza. Mas eu não sou uma beleza. Eu quero que as pessoas pensem como eu. E estou me debatendo com fulano que pensa diferente. E quem diz que eu tenho a verdade absoluta?
com prece, reflexão e meditação, a gente vai conseguindo alcançar. Mas espera aí, por que eu estou esperando acabar com a dor do meu joelho se eu não mudei nada nos meus hábitos? Foram com esses hábitos que eu produzi a dor. O que eu mudei? Eu vou buscar informações. Eu vou buscar o que eu tenho que mudar, porque que eu tenho que vencer essa dor, eu tenho. Mas também eu agora alcancei na atualização, né? Do autoconhecimento. Agora que eu alcancei, que eu tenho que me livrar mesmo dessa dor, e que ela foi fabricada de dentro para fora, que não foi uma cobra que veio morder o meu joelho. A dor fabricada de dentro para fora, deixa eu explicar o que é, né? Se uma cobra me morde, fica fácil um médico tratar. Aí para buscar uma vacina no Butantan, tananã, e com o tempo acabou. É uma bactéria, é fácil do médico tratar. É um vírus? Também. São seres irmãos nossos, que estavam aí dividindo espaço conosco. O sistema imunológico que a gente descuidou abaixou, e ele fez primeiro uma aldeia, depois virou o município do Rio de Janeiro no meu joelho. Em matéria de vírus ou de cifobatéria. São doenças que vieram, os vetores são de fora para dentro. Mas esses arrasos que nós estamos tendo, que são em função de nossos hábitos, na medida em que nós colocamos em meditação e reflexão, nós vamos encontrando, por exemplo, que devemos buscar informações. Onde eu posso me informar de quais são os hábitos que produzem o desgaste das cartilagens, que permitem o desgaste da ponta dos ossos e das conchas, onde uma ponta encaixa para formar a articulação, porque a articulação é isso, só é articulado por isso. Tem uma concha e tem um ponto, um osso, graças a Deus, redondinho, prontinho para encaixar. Não, eu vou buscar informação. Quando nós vamos fazendo essa atualização do nosso próprio conhecimento sobre nós e, portanto, sobre a humanidade, nós vamos conseguindo alcançar o auto-reconhecimento. Eu reconheço neste momento que preciso buscar ajuda e preciso colocá-la em prática. Vai me custar sacrifício? Vai, mas eu vou começar. E eu vou buscar ajuda. E eu vou buscar ajuda também dentro de mim, no sentido de me promover para a condição de um ser que faz. Porque aqui todos os dias nós teremos que ser pessoas que fazem a diferença para melhor, no sentido do conjunto, para vivermos padrões melhores. Não nos falta ajuda por parte dos espíritos desencarnados, não nos falta ajuda por parte de espíritos encarnados. Nós só não vamos poder buscar igualdade, vamos voltar, né, na questão igualdade. Não, procurou nessa moça, não demonstrou boa vontade, nem demonstrou também que já alcançou conhecimento para isso. Para que eu vou me chatear? Ela não construiu ainda, como é que ela vai dar o que ela não tem? Aí bateu nessa aqui, foi pior ainda. A incompetência era maior. Aí vai desanimar? Não, que eu bati nela, achei um fracasso. Aí bati nessa, o fracasso foi maior ainda. Continue batendo. Porque no meio desse movimento todo, vai ter alguém que já alcançou, não só técnica, não só o conhecimento científico, como o conhecimento da alma e como a administração na arte de auxiliar o outro. Para que nós, como seres contingentes que estamos aqui, vivendo as contingências, possamos nos administrar da melhor maneira possível com as frentes de ajudas que nós temos. E elas estão por aí. E a primeira frente está em nós próprios. O Pai está em nós.
e está em todas as outras criaturas. Agora, todos já se alcançaram, porque todas trazem o Pai nelas, já se alcançaram e estão no mesmo nível, no mesmo padrão? Não, porque como está no livro dos Espíritos e no Evangelho, Deus cria a todos simples e ignorantes. E esse simples aí é simples mesmo. São as subpartículas da subpartícula lá, infinitesimal. E permite a essa obra criada, essas minúsculas inteligências, todas trazem inteligibilidade, todas vão combinar, recombinar, combinar e recombinar, até chegar ao padrão que estamos nós aqui e tantos outros muito mais evoluídos mundo afora. Pois não. A pergunta é lá de trás. Como saber diante do médium se é animismo ou se é uma manifestação realmente de um espírito? Os espíritos desencarnados, essa é a afirmação tanto do irmão Leocádio Zé Correia, como da irmã Marina, como do irmão Antônio Gringo. Todos são unânimes em afirmar que quando um espírito se manifesta, um espírito desencarnado se manifesta, ele se manifesta para trazer algo novo que torne o momento, seja daquela pessoa, portanto, da humanidade, melhor do que o que estava. Esse é o primeiro ponto. Ficou clara essa resposta? Eu repito, porque ela é a base para o resto, né? Quando o espírito desencarnado se manifesta, ele não se manifesta apenas para vir uma forma no ar ali, e é um espírito, mas ele é obsessor, porque é uma forma escura, feia, desarmônica. Meu pai habitou esse quarto, desencarnou, e agora todo dia que eu entro, está sentado na cama, mas não fala nada, não traz nada de novo, né? Vou dar outro exemplo. Todo dia quando eu deito, as panelas da cozinha batem, a pia, a torneira abre e sai água, barulho de água caindo, o ferro de passar movimento, eu escuto barulho de gente passando roupa e pendurando e pondo ferro, não sei o que, não sei o que. Nada disso é espírito se manifestando. Médium começou a fazer mensagens repetitivas, não é? Não estamos falando de afirmar valores que são universais, repetidas vezes, para ver se aquilo vai alcançando foro na humanidade. Não. É repetitiva no sentido de trazer sempre a mesma coisa, que não leva a humanidade para um patamar melhor. Por exemplo, um médium que todo dia, na véspera do Natal, vai dizer que o Natal é hora de a família reunir em grandes momentos e não sei o quê. Se o Espírito for falar de Natal, ele vai nos trazer, um Espírito desencarnado, primeiro ele vai trazer assim, o que o Natal significa para nós? O nascimento, claro que é uma data, a gente sabe que não é aqui que Cristo nasceu, mas significa o nascimento do maior mestre da humanidade. Um espírito desencarnado, ao se manifestar e falar sobre Natal, o que ele vai dar ênfase? Para o aniversariante. Qual é a mensagem de Cristo? O que o Natal quer dizer? O que o Natal pode significar para nós no sentido de crescimento espiritual, de encontrar Cristo, de reverenciar a nobreza e etc, etc. Empatia com as pessoas. Isso, empatia, cuidado e etc. Aí você sabe pela linguagem, porque a manifestação dos espíritos, eles primam em dizer que ela tem um uso no sentido do bem da humanidade, tem que ter um significado maior. Não é apenas um significado, ela tem que trazer uma significação nova e maior para a humanidade. E ela é funcional. Nós vamos ouvir daqui a pouco uma mensagem do irmão Leocádio. A gente pode fazer essa avaliação,
né? Em que essa mensagem me alcançou? O que eu posso utilizar essa mensagem no meu contexto de vida? Qual foi a significação dessa mensagem para mim? Qual é a função? Que função ela faz? Aí a gente vai aprendendo a fazer a avaliação. E com todo amor, saber separar, que é o que Cristo nos pede, separar o joio do trigo. Porque é com amor, a gente sabe, a gente não vai sair por aí, eu diria, depredando moralmente aquele médium. Porque só está fazendo assim porque aprendeu ler só romance espírita. Romance é uma linguagem figurada, não tem compromisso com a doutrina, até mesmo porque algumas pessoas que escrevem romances e colocam na capa lá que é espírita, ele não é um estudioso da doutrina. A gente viveu no país uma experiência, foi até recente, de uma pessoa que escrevia livro e mais livro, romance e mais romance, e punha lá que era espírita. Eu comecei a fazer cartas. Né? Olha, a senhora está equivocada, porque os espíritos não fariam uma descrição dessa. O polissistema espiritual não é isso. O polissistema espiritual é polissistema, acolhe a todos, atende a todos. Cristo, que é o nosso maior mestre, já nos disse em várias passagens, mas numa ele sintetiza mesmo, não são os sãos que precisam dos médicos, mas os doentes. Todos os espíritos, ao desencarnarem, independente se ele trilhou o caminho do bem ou não, ele tem direito ao atendimento no antes do desencarne, no pré-desencarne, atendimento no desencarne, acolhimento no pós-desencarne, orientação, direcionamento, instrução e permitir que ele vá fazendo cada vez melhor sua caminhada. Aí, carta e carta e carta e carta, um dia, graças a Deus, a pessoa foi à televisão e disse: eu não sou espírita, eu sou espiritualista. Não sei se continuou fazendo os romances, porque eu disse tão pouco para continuar. Eu queria ter continuado, ver se está lançando novos romances e tal. Acredito que em nome do espiritismo não, porque já é hora de nós sabermos fazer o que Cristo nos propõe, que é separar o joio do trigo, com relação ao espiritismo. Eu posso te fazer uma Sim. pergunta na orientação pessoal? Agora em junho, faz 5 anos que nossa mãe morreu. Eu a vejo de vez em quando, porque moramos na mesma casa. Eu a vejo de vez em quando, mas ela está bem. Ela está sentada, ela não está deitada, ela está bem. Isso é bom ou é ruim? Ver quem a gente ama é sempre bom, mesmo que não seja o espírito que esteja ali. Porque quando é o espírito, a senhora pode ter certeza de uma coisa: sendo o espírito, tem grande chance de ser o espírito mesmo que vem lhe visitar. No sentido de que ela está bem. O espírito não se manifesta com as características de doente de quando ele estava antes de desencarnar. Eles se manifestam na sua melhor performance. Por exemplo, a melhor performance dessa criatura aqui foi quando ela tinha 40 anos. Na hora que desencarnar, for se manifestar, vai escolher se manifestar com essa performance. Vai se manifestar vigorosa, saudável, trazendo para todo aquele espaço não só energia, como uma mensagem de equilíbrio. Aí a senhora sabe. E outra coisa, um espírito se manifesta necessariamente, mesmo porque ele fala através da consciência. Então, necessariamente, mesmo que pareça que eu vi o espírito em carne e osso, ele não fala pela boca, mas fica uma mensagem sempre muito viva quando é o espírito. Que é, por exemplo, uma mensagem de equilíbrio. Às vezes ele se manifesta e é num período que as coisas estão difíceis, mas ele se manifesta trazendo uma plenitude ali no ar, no grupo. Aí é uma manifestação de espírito.
Agora viu só a forma, sentada. Não me tocou em nada, não tocou. Não é um encontro espiritual, porque não tocou. Esse espírito aqui não se sentiu nem o mínimo tocado. Aí você está vendo uma forma holográfica, que nós todos deixamos nos espaços. O cosmos é holográfico. O que pensamos toma forma. Todas as nossas produções mentais, que pensamento é produção mental, todas as nossas produções mentais tomam forma na Terra. Esta forma sai com a nossa configuração. Uma pessoa poderá entrar ali daqui 100 anos e ver essa criaturinha aqui, mas a criaturinha mesmo não está se manifestando aqui. Ele viu a forma holográfica de quando ela esteve trabalhando aqui, e ela deixou, está aí. Até que essa forma se combine com todos no movimento cósmico, se combine, recombine, e portanto, ela porventura deixe de ser perceptível naquele espaço, alguém com a faculdade mediúnica que permita ver naquele nível de densidade energética que são as formas holográficas, ele vai ver. E é importante a gente saber ir separando isso também, porque os espíritos, eles se manifestam, é uma manifestação cheia, ela é de emoção, não precisa falar. Mas, por exemplo, estava num dia caído, quando ocorreu uma manifestação de um espírito orientador, ou amigo, querido. Mas você vai dizer, mas por que eu estava tão triste assim, gente? Pelo amor de Deus, né? Levanta, Nádia. O pensamento muda. E eu fico bem também. E muda, portanto, a textura emocional que a gente está vivendo. Essa é uma característica da manifestação dos espíritos. Obrigada. De nada. A sua resposta ficou clara? Ficou mais, ficou. Então tá bom.